5 impedimentos ao crescimento na graça. Kenneth Hagin. Introdução. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Gálatas 5:7. É triste, mas é verdade, que somente alguns cristãos têm sucesso real enquanto ao crescimento na graça. De fato, alguns irmãos que já são salvos há 30 ou 40 anos parecem ter regredido em vez de progredido. Eu creio que Deus quer que cresçamos. Esta mensagem vou tratar de 5 impedimentos ao crescimento na graça: leviandade, negligência, preguiça, tagarelice, imitação. Eu descobri essa lista enquanto dava uma olhada em uma pilha de sermões antigos. Ela foi feita na virada do século por um pregador metodista. Fiquei tão impressionado de como esses 5 impedimentos ao crescimento na graça se aplicavam também hoje a nós, do movimento pentecostal, que resolvi usar a lista desse pregador como esboço para um sermão. Capítulo 1. Leviandade. Tudo nessa era moderna parece ser leve. Até a mobília é construída com pouco peso. Hoje em dia, é difícil comprarmos móveis que sejam 100% de madeira. É tudo de plástico. As coisas não são feitas para durar. Estamos vivendo em uma era de leveza, de leviandade, e parece que esse mesmo espírito penetrou na igreja e individualmente na vida dos cristãos. Há leviandade em nossa literatura também. Uma boa parte dela é leviana e fútil. Se você se alimentar com as coisas dessa vida, que são escritas mais ou menos para excitar e chocar as pessoas, você jamais avançará espiritualmente. Pouco é escrito para nos ajudar a meditar e crescer em Deus. Você deve compreender que aquilo que alimenta a carne vai deixar o espírito faminto. Cuide para que seu interior seja alimentado. Abandone os materiais de leituras levianos e fúteis deste mundo. Eu nunca vi uma pessoa verdadeiramente espiritual que gastasse todo o seu tempo lendo romances ou revistinhas de faroestes. Eu não disse que seria errado ler um livro ou uma história de faroeste ocasionalmente. Tais coisas podem ser justificáveis. Eu mesmo gosto de um bom romance policial, mas acho que já faz uns 20 anos que não leio um. Simplesmente não tenho tempo. Sabemos, naturalmente, que nenhum cristão, em ocasião ou de forma alguma, deveria sequer tocar qualquer material sugestivo, tal como pornografia ou outra publicado do gênero. Entretanto, precisamos compreender também que muito da literatura evangélica de hoje é leviana e fútil. Alimente-se daquilo que nutrirá seu espírito, edificará sua fé e irá ajudá-lo a tornar-se um cristão melhor. Não desperdice o seu tempo com frivolidades religiosas que não valem coisa alguma. Os pais precisam ser tão cuidadosos quanto ao que seus filhos leem, como são quanto ao que eles comem. Contudo, muitos pais cristãos não prestam a menor atenção ao tipo de literatura que seus filhos estão adquirindo. Permitir que os jovens leiam livros mundanos é a mesma coisa que dar veneno a eles. No entanto, esses pais jamais pensariam em pôr veneno na comida deles. Frequentemente,
os espíritos dessas pequenas crianças estão sendo envenenadas pela leitura de coisas erradas. Precisamos ser cuidadosos com isso. Outra área em que também encontramos leviandade é a musical. É impossível cantar todo esse lixo do mundo e ainda ser espiritual. Refiro-me, inclusive, a algumas canções supostamente da igreja. Algumas delas são o que eu chamo de rock and roll evangélico. Tal ritmo é feito de forma superficial e tem por objetivo mexer com os nossos pés e com as nossas mãos. Esse tipo de leviandade não produz espiritualidade. Eu aprendi isso há mais de 40 anos. Depois de um tempo na presença de Deus, alimentando-me de Sua palavra e orando no Espírito, eu liguei o rádio para ouvir um bom grupo de cantores evangélicos, que geralmente eu apreciava. Entretanto, eu logo percebi que os cânticos que eles estavam entoando surtiriam os mesmos efeitos sobre mim caso estivessem batendo na tampa de uma panela. O conteúdo era tão leviano que eu tive de desligar o rádio. Nem tudo o que leva o nome de evangélico ou gospel é necessariamente do evangelho. Precisamos cantar canções que alimentarão nosso espírito e nos abençoarão. Eu louvo a Deus pelos nossos compositores que cantam a palavra de Deus, a qual verdadeiramente nos abençoa. Cante músicas que têm por base as Escrituras. Intimamente associado a esse espírito de leviandade nas canções está o de irreverência. Há muita irreverência em nosso movimento pentecostal moderno. Precisamos treinar nosso espírito a ser sensível ao Espírito de Deus, especialmente quando há um mover do Senhor durante um culto. Recentemente, participei de cultos em que o Espírito de Deus começou a falar comigo, apontando-me certas pessoas e dizendo-me o que havia de errado com elas. Entretanto, quando eu já estava para chamá-las, a fim de ministrar-lhes, a congregação começou a bater palmas. O Espírito de Deus se retirou. Sim, a Bíblia diz no Salmo 47:1: Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Contudo, há o momento de fazer isso, mas há o de não fazê-lo. Na primeira parte do Salmo 46:10, Deus também diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há espírito de reverência quando se bate palmas no momento certo, mas há o de irreverência ao fazê-lo no momento errado. O momento errado ocorre quando as pessoas, por causa do que sentem, batem palmas exatamente quando o Espírito de Deus está se manifestando por meio de línguas, com interpretação ou profecia. Nesse caso, ninguém consegue ouvir a mensagem. O Espírito Santo está falando conosco ou não? Deus fala por meio de tais manifestações ou não? Se Deus está falando, você acha que temos o direito de interrompê-lo? Cuidado! Aquilo que às vezes parece nos ser um ato de adoração a Deus pode não passar de irreverência. Se você não sabe o que fazer, a melhor escolha é ficar quieto. Não faça coisa alguma. Siga o dirigente da reunião. Deus usa os homens. No reino animal, no mundo dos negócios, por exemplo, há o presidente de um banco ou de uma empresa, e existem os subordinados destes. Em nossos escritórios, eu sou o presidente. Kenneth Jr.
é o vice-presidente executivo da Igreja Bíblica Rema, e assim segue. Temos também supervisores sobre áreas diferentes. Se eu quisesse enviar uma mensagem a um dos zeladores do campus, por exemplo, você acha que eu iria até lá falar com ele? Não, eu falaria com o supervisor dele. Se o presidente de um banco quisesse tratar com outro banco na mesma cidade, você acha que ele iria até o porteiro e falaria com ele sobre o assunto? Não, ele iria até alguém que tivesse autoridade. Você não acha que Deus é tão inteligente quanto nós? Graças a Deus, Ele é mais inteligente do que todos nós juntos, e ainda 1000 vezes mais. Ele age por intermédio daqueles que Ele estabeleceu em ofícios no corpo de Cristo. Nós, que somos ministros, devemos reservar tempo para adorar a Deus e esperar nele, até que saibamos o que Ele deseja fazer em um determinado culto. Devemos ser sensíveis ao seu espírito enquanto conduzimos o povo em uma reunião. Contamos surpresos sobre cultos em que simplesmente não podemos pregar coisa alguma porque o poder de Deus caiu quando ele assumiu o controle. Tais reuniões jamais me impressionaram. Eu pastorei por quase 12 anos e sempre soube de antemão o que Deus queria fazer nos cultos. Talvez, algumas vezes, eu não soubesse antes de ir à igreja, mas pelo menos eu sabia quando estava lá. Eu conhecia em meu espírito exatamente o que Deus queria fazer, porque Ele me dizia. Você poderia perguntar, como Deus lhe dizia? Através de uma intuição interior, nada mais. Eu sabia quando era o momento de mudar a ordem do culto. Às vezes o povo estava nos brados, louvando a Deus, e quando começavam, continuavam nessa direção, porque gostam de desfrutar desse momento. Entretanto, frequentemente chegava a hora de fazer algo diferente. Deve haver momentos em que todos bradem e louvem a Deus, mas isso não quer dizer que é só o que devemos fazer quando vamos à igreja. Pode haver ocasiões em que apenas tenhamos de ficar sentados e quietos na presença do Senhor. Precisamos ser sensíveis ao Espírito. Os cultos mais poderosos nos quais estivemos foram aqueles em que a presença de Deus permeava o lugar. Era uma presença tão santa que ninguém se movia. Ninguém. Nós não tínhamos um berçário naquela época, mas nenhum bebê chorava. Algumas vezes ficamos sentados de 45 minutos a 1 hora, mas não havia quem se mexesse, sequer uma criança se movia ou um bebê chorava. Ninguém tinha vontade de dizer coisa alguma, pois todos sabiam que estavam sentados na presença do Deus Todo-Poderoso e não queriam estragar aquele momento. Lamento ter de dizer que em nossos movimentos pentecostais modernos conhecemos tão pouco sobre o verdadeiro e profundo mover do Espírito Santo e do poder de Deus. O que experimentamos é verdadeiro, e graças a Deus por isso. Mas tem havido muita leviandade e também superficialidade. Vamos progredir com o Senhor. Em alguns dos nossos cultos de cura, quando a unção de Deus para ministrar aos enfermos estava sobre mim, algumas pessoas começavam a se levantar e mover-se pelo ambiente. Isso demonstra um espírito de irreverência. Entristece o Espírito de Deus e ele não se manifestava. Tenho ensinado sobre isso nas aulas da tarde na escola de oração e de cura, mas
é necessário que o assunto seja ensinado mais amplamente. Amigos, a imposição de mãos é um dos princípios elementares da doutrina do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 6, 1, 2: Por isso, pondo-te parte os princípios elementares da doutrina de Deus, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Os cristãos que realmente tivessem um pouco de espiritualidade jamais se levantariam e se moveriam pelo ambiente, falando e rindo, enquanto as pessoas estão sendo batizadas nas águas. Não, eles ficariam sentados, porque entenderiam que esse é um ritual santo, uma ordenança sagrada. A ceia do Senhor também é uma santa e sagrada ordenança de Deus. Lembre-se de que Paulo, ao escrever à igreja em Corinto, disse que muitos cristãos falaram ao participar da ceia do Senhor. Paulo disse: Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 2, 29. As pessoas entendem errado o versículo 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ao lerem isso, eles pensam que Paulo estava falando sobre o fato de alguns serem indignos. O texto não diz indignos, mas indignamente. Há uma diferença. O sangue de Jesus nos torna dignos. No versículo 27, Paulo estava falando sobre fazer algo indignamente, da atitude que adotamos, do modo como participamos da comunhão, da nossa maneira de observar a ceia do Senhor. É por esse motivo que usamos de reverência quando participamos da ceia. Ela é sagrada, é santa. No meio da cerimônia da ceia do Senhor, os cristãos não deveriam sequer pensar em se movimentar pelo ambiente, rir ou conversar com os amigos, porque a ceia do Senhor é sagrada. Da mesma forma, a imposição de mãos é uma doutrina santa. Naturalmente, esta abrange muito mais do que somente a imposição de mãos para a cura, embora a cura esteja também relacionada a ela. Para uma explanação completa sobre o assunto, leia o livro A Imposição de Mãos. Capítulo 2. Negligência. O segundo impedimento ao crescimento na graça é a negligência. De acordo com o dicionário, ser negligente significa ser desmazelado, sem ordem, relapso, desleixado, descuidado e imoderado em comportamento. Com essa definição em mente, quero tratar sobre 3 tipos de negligência. Negligência nos pensamentos. É neste ponto que o pecado começa. Ao permitirmos que pensamentos sem proveito e inadequados corram livremente em nossa mente, e ao gastarmos tempo sobre eles. Você deve exercer disciplina nessa área. Eu não posso fazer coisa alguma a respeito dos seus pensamentos, a não ser dar-lhe instruções. Você terá de fazer alguma coisa sobre o seu próprio modo de pensar. Esse é o nosso problema.
Estamos sempre querendo que outra pessoa faça alguma coisa por nós, mas nesse caso, nós mesmos temos de fazer alguma coisa a respeito. Acredito que seja interessante ver algo que o Espírito de Deus falou por intermédio do apóstolo Paulo. Em Filipenses 4:8 diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Note que Paulo não disse: orai para que Deus possa ajudar-vos a pensar nessas coisas. Não, você é responsável pelos seus próprios pensamentos. Você pode pensar ou não o que quiser. Alguém poderia dizer: mas algumas ideias estão me perturbando. Ora, então pare de pensar sobre isso. Sei que você não pode evitar que os pensamentos cheguem até você, assim como não pode evitar que alguém bata à sua porta. Porém, pode decidir quem vai convidar para a sala de estar a fim de ter comunhão. Você não pode evitar que pensamentos carnais cheguem à sua mente, assim como não pode evitar que os passarinhos sobrevoem a sua cabeça. No entanto, pode evitar que os passarinhos construam um ninho em seu cabelo. Não gaste tempo sobre tais pensamentos. Todos os santos de Deus, até os mais congregados, às vezes pegam-se em certos pensamentos a respeito dos quais seus corações sentem profundo pesar. Então surge o diabo e os acusa, dizendo: que belo cristão você é! Você nem deve ser salvo, pensando tal coisa. Entretanto, não foram eles que realmente imaginaram aquilo, mas Satanás quem levara ao pensamento. Simplesmente não se entretenha em tais ideias. Você pode pensar no que quiser. Mude o seu pensamento, começando a refletir sobre algo diferente. O que me ajuda quando os pensamentos errados surgem é começar a louvar a Deus. Ao fazer isso, eu tiro a minha mente de tais cogitações. Observe o versículo diz: nisso pensai. Isso significa que podemos meditar naquilo que a Bíblia sugere, se assim o quisermos. Sempre creio que posso fazer tudo aquilo que a Bíblia me manda realizar. Não creio que Deus me ordenaria alguma coisa que eu não pudesse concretizar. Ele seria injusto se fizesse isso. Algumas pessoas se entregaram a pensamentos errados, a ponto de o diabo tê-los sob controle. Entretanto, a menos que você esteja completamente dominado e tenha perdido a própria razão, a sua vontade ainda estará intacta e você poderá fazer o que quiser. Alguém certa vez pediu-me: ore por mim para que eu não tenha mais problemas com o diabo. Eu respondi: quer que eu ore para você morrer? Não, ele disse, eu não quero morrer. Bem, o único modo de você não ter mais problemas com o diabo é morrer. Deixar esse mundo e ir para o céu, eu lhe afirmei. Negligências nos hábitos. Milhares de cristãos têm habilidades e oportunidades em sua vida, mas são por demais sem propósitos e negligentes em seus hábitos para que consigam ser bem-sucedidos. Frequentemente, a mesma coisa acontece no que diz respeito ao ministério. Certa vez, eu estava contando aos estudantes do Rema a respeito do superintendente de uma das denominações do Evangelho Pleno. Tal homem, um senhor de idade, havia ajudado muitos ministros jovens. Quando eu ainda era jovem, ele me disse: Irmão Reagan, eu tenho feito isso há muitos anos e eu nunca me enganei. Eu faço questão de visitar todos os pastores que posso em meu distrito.
especialmente os novos. Eu não preciso ir a nenhum de seus cultos para saber como eles são. Eu gosto de visitá-los casualmente em um momento inesperado. Se a grama do jardim não está cortada, eu acabo de descobrir que a casa está desorganizada da mesma forma. Tudo que eu tenho de fazer para descobrir se eles serão bem-sucedidos ou não no ministério pastoral é visitá-los em suas casas, abrir uma cômoda de roupas e ver se o conteúdo está bem arrumado ou não, simplesmente empilhado de qualquer forma. Se as coisas estão desorganizadas e empilhadas, então isso significa que eles mesmos estão desorganizados e empilhados espiritualmente. Nesse caso, eles jamais terão sucesso. Ainda não vi sequer um desse tipo de ministro que tenha obtido êxito. Eu tenho feito isso por muitos anos e muitos anos. Esses homens estão todos fora do ministério hoje em dia. Por que isso? Porque se você for organizado em uma área de sua vida, tal negligência em seus hábitos irá entrar em seu espírito também. Negligência na vida. Refiro-me especialmente à negligência no trato com o sexo oposto. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus não passa incerteza alguma quanto à conduta apropriada para nós cristãos e ministros. Não devemos ser negligentes na vida de forma alguma, mas que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Estamos vivendo em uma era de negligências. Precisamos ser cuidadosos na criação dos filhos, ensinando-os a serem respeitosos. A coisa mais importante é oferecermos um exemplo correto a eles, não sendo negligentes em nossa maneira de falar. Tenho estado em lares cristãos e visto alguns quadros nas paredes que não eram os melhores do mundo. Eram imagens libertinas muito sugestivas. Tenho visto literatura leviana nas mesas. Essas coisas não levam à espiritualidade, tampouco ao crescimento na graça. Elas impedem isso. Será melhor estar em posição oposta a isso tudo. Se as pessoas quiserem chamá-lo de alienado ou de quadrado, que chamem. Eu prefiro ser taxado de tal forma e ir para o céu, a ser negligente e ir para o inferno. Lembre-se de que o próprio Mestre, o Senhor Jesus Cristo, disse: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. Paulo escreveu à igreja em Corinto. 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Vemos um enteado que evidentemente juntou-se à sua madrasta e estava vivendo em pecado com ela publicamente. Se você estudar a história, descobrirá que Corinto era uma cidade mais licenciadas e imorais do mundo antigo. Aquele espírito mundano penetrara na igreja de Corinto. Amigos, receio que este mesmo tipo de negligência e imoralidade tenha também penetrado na igreja moderna. Existem somente duas instituições nesse mundo sobre as quais Deus colocou a sua aprovação: o casamento e a igreja. Ambas são instituições sagradas.
Não devemos entrar no matrimônio levianamente, de forma negligente. Hoje em dia, cada vez mais os jovens pensam: se ela ou ele não me servir, eu arranjarei outra ou outro. Esse mesmo tipo de espírito tem adentrado na igreja também. Os jovens precisam ser ensinados de que o casamento não é algo em que eles possam entrar e sair quando quiserem. O casamento entre cristãos é uma proposta para a vida toda. Capítulo 3. Preguiça. O terceiro impedimento ao crescimento na graça é a preguiça. Algumas pessoas são realmente preguiçosas demais para crescerem na graça. A carne as domina. Elas realizam tudo aquilo que os corpos desejam fazer. Tais pessoas dizem: eu tenho de dormir. Elas não poderiam esperar em Deus e orar mesmo se o próprio Jesus, em pessoa, aparecesse a elas e dissesse: passe o resto da noite em oração. Os seus corpos as dominam. Paulo disse: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Sim, a Bíblia fala sobre crucificar a carne. De fato, você possui uma natureza carnal. Seu corpo ainda não foi redimido. Mesmo que o seu espírito tenha nascido de novo, o seu corpo vai querer continuar fazendo as coisas que costumava fazer. Entretanto, o seu verdadeiro eu, o homem interior, deve dominar sua vida, ser o chefe. Note que Paulo não disse: antes Deus subjugava o meu corpo. Ele disse: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. O apóstolo trata o corpo como algo que lhe pertence. O eu é o homem por dentro, o verdadeiro Paulo, o homem interior, que se tornou uma nova criatura em Jesus Cristo. Em vez de deixar o corpo dominar o seu homem interior, Paulo dominava o corpo através do seu homem interior. Antes subjugo o meu corpo, ele dizia. Agora, note o que Paulo disse adiante nesse versículo: para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Em algumas versões está escrito: para que eu mesmo não venha a ser reprovado por Deus. Isso não seria triste? Todavia, tenho visto isso acontecer. A preguiça prepara o caminho para a licenciosidade. A ociosidade e a autoindulgência têm matado milhares. Não é uma mensagem muito popular hoje, mas a Bíblia ainda ensina a autonegação. A Bíblia ainda fala sobre subjugar a carne. A Bíblia ainda ensina sobre crucificar a carne. A Bíblia ainda ensina o que Jesus disse: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus 5:29. Não, ele não quis dizer isso literalmente. Não mandou que você enfiasse o dedo em seu olho e o arrancasse. Ele está falando de forma figurativa. Pode haver coisas que a carne deseje, mas que escandalizem. E se este for o caso, corte-as de sua vida. Você deve arrancá-las. Deus não fará isso. Poderá doer um pouco, mas você precisará tirá-las, e Deus curará a ferida. Às vezes, fazemos tanto alarde sobre certas coisas, quando na verdade tudo que temos de fazer é aceitar uma dádiva de Deus.
Louvado seja o Senhor! A libertação é um presente. Jesus libertou você. Ele já fez tal coisa. Aceite isso. Lembro-me de quando eu era pastor de uma igreja no norte do Texas e havia uma senhora que ia à igreja uma vez por semana aproximadamente. Ela não era membro da igreja. Naqueles dias, geralmente encerrávamos o culto com um período de oração. Todos iam para a frente a fim de orar. Uma noite depois de termos orado, aquela mulher começou a gritar bem alto: "Tire isso de mim, Senhor! Tire isso de mim! Eu não quero isso!" A princípio, eu não olhei nem dei muita atenção, porque eu estava no fundo da igreja conversando com algumas pessoas. O período de oração já havia terminado e ela estava lá orando sozinha. De vez em quando, ela gritava: "Tire isso de mim, Senhor! Tire isso de mim! O Senhor sabe que eu não quero isso." Finalmente, eu fui até onde ela estava e me ajoelhei em frente a ela. Eu disse: "Irmã, abra os olhos. Eu quero falar com você." Em vez de abrir os olhos, ela gritou: "Senhor, tire isso de mim." E sem querer, ela cuspia em meu rosto. "Tu sabes que eu não quero isso." Ela continuou gritando. Eu disse-lhe: "Irmã, fique quieta. Abra os olhos e olhe para mim. Abra os olhos." Ela não abriu os olhos e, em vez disso, gritou novamente: "Tire isso de mim, Senhor!" O barulho que ela fez se parecia com um trem de carga atravessando um tunil. Ela continuava gritando e clamando: "Tire isso de mim! Tu sabes que eu não quero isso." Eu estiquei meus braços e coloquei as mãos sobre os seus ombros. Eu a sacudi até os seus dentes baterem uns aos outros. Eu lhe disse: "Cale-se, em nome de Jesus. Fique quieta, agora. Abra os olhos e olhe para mim." Ela abriu os olhos. Agora eu lhe perguntei: "O que você não quer? O que você está tentando fazer com que o Senhor tire de você?" Ela me disse: "Irmão Reigo, é o velho e o conhecido rapé." Eu não sabia que ela estava usando tabaco em pó. Como eu disse, ela não era membro da minha igreja. Ora, eu disse: "O Senhor não vai tirar isso de você." O que ele faria com o rapé? Ele não usa isso e não fuma cigarros. O que ele faria com isso? Ele não quer tal coisa. Eu disse a ela o que a Bíblia manda fazer. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o corpo seja lançado no inferno. Mateus 5:29. Expliquei, ainda que eu também não poderia parar de usar o rapé por ela, tampouco poderia arrancá-lo ou lançá-lo fora. Isso era uma coisa que ela teria de fazer. Então eu olhei e disse: "Irmã, simplesmente pare com isso. Você deve arrancá-lo, e Deus sarará sua dor e a abençoará." "Ah!" suspirou ela. Logo em seguida levantou-se. Eu permaneci lá, observando-a. Ela voltou para o lugar onde estava sentada, na segunda fileira. Estendeu a mão por baixo do banco, pegou sua latinha de rapé e disse: "Bem, eu jamais poderia abandonar o meu velho e bom tabaco." O tabaco deixa a pessoa meio morta, ou seja, ela fica cheirando mal, enquanto a outra metade vai morrendo. Deus abençoe o seu coração.
Isto até seria engraçado, se não fosse tão patético. Eu sei que alguns de vocês, que não têm o hábito de cheirar rapé nem de fumar cigarros, podem estar gritando amém. Nesse momento, todavia, vocês, crentes bonzinhos, têm o hábito de preocupar-se, e isso ainda é pior. Mas um médico já me disse: a preocupação já levou mais gente à sepultura e ao manicômio do que qualquer outra coisa. As pessoas ficam doentes por causa da ansiedade, a qual mata prematuramente. A Bíblia ensina a negação de si mesmo. A Bíblia ensina a crucificação da carne. A Bíblia ensina a subjugação do corpo. A Bíblia revela que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12, 1. A Bíblia fala que Deus quer que corpos transfigurados e mentes transformadas. A Bíblia fala que Deus quer corpos transfigurados e mentes transformadas. Você não pode crescer na graça sem considerar isso. Capítulo 4. Tagarelice. O quarto grande impedimento ao crescimento na graça é a tagarelice. No livro de Provérbios está escrito: no muito falar não falta transgressão. Provérbios 10, 19. Você me mostra alguém que está sempre falando e eu lhe mostro alguém que está sempre pecando. É um pouco duro, mas é isso aí. A Bíblia diz também que o tolo não para de falar. Eclesiastes 10, 14. A palavra nos orienta a estar quietos. Sabeis isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Eu sou da opinião de que a maioria dos cristãos pratica ao contrário este versículo. Eles são rápidos para se irar e falar, e tardios para ouvir. Geralmente, quando você começa a admoestá-los, logo tem a resposta: olha aqui, você não me pode ensinar coisa alguma. Eu já sei de tudo. Todo homem seja pronto para ouvir. Há muitos anos eu aprendi que você pode aprender muito mais ouvindo do que falando. Esforce-se para ficar quietos. Poucos cristãos conhecem o valor de se reservarem ou o valor da meditação. Poucos, hoje em dia, conhecem o valor de longos períodos de espera em Deus. Nos círculos pentecostais ou do Evangelho Pleno, costumávamos ter cultos para esperar em Deus. O único problema em tais reuniões era que as pessoas estavam esperando para serem cheias com o Espírito Santo. O correto seria ser cheio com o Espírito Santo primeiro, e então esperar no Senhor. Por outro lado, havia grandes benefícios em tais cultos, pois gastávamos um bom tempo esperando no Senhor coletivamente como crentes. E nesse tipo de atmosfera, Deus pode mover-se. Lembre-se de que no capítulo 13 do livro de Atos está escrito: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Enquanto esses 5 homens estavam esperando em Deus, em sua presença, o Espírito Santo disse algo. Esta é a razão por que muitos nunca ouvem o que ele está dizendo. Eles jamais ficam suficientemente quietos para conseguir ouvi-lo. Nunca gastam tempo suficiente para escutá-los. Todos querem conhecer a vontade de Deus, a ponto, de forma geral, os ministros e os estudantes da Bíblia. Cada um sente um chamado em seu espírito e pergunta:
Qual é a vontade de Deus para mim? Se você não sabe qual é a vontade de Deus para sua vida, a única maneira pela qual você irá descobrir será separando tempo suficiente para esperar em Deus, até que você receba a resposta. E isso poderá levar dias, semanas ou até meses. Eu sei o que estou falando. Eu mesmo sempre sigo esse método. Eu me isolo com Deus e espero nele o máximo que posso. Eu continuo com as tarefas necessárias da vida, mas ao mesmo tempo gasto todo o momento possível em sua presença. Quando era pastor, eu costumava levantar-me de noite e ir para a igreja, que ficava logo ao lado da minha casa. Muitas foram as vezes em que passei a noite até o nascer do sol, andando pelos corredores do templo, de um lado para o outro, esperando em Deus, falando com Ele a respeito do futuro do meu ministério. Eu senti o chamado do Senhor sobre mim. Eu senti em meu espírito alguma das coisas que estou falando hoje em dia. Isso foi há mais de 33 anos, mas eu não estava pronto para elas na ocasião. Levou tempo para me preparar e eu tive de ser encaminhado na direção certa. Se eu não tivesse tomado tempo suficiente para esperar em Deus, e algumas vezes isso durava a noite toda, eu não teria estado pronto quando o meu ministério ficou plenamente maduro. Eu me lembro de certa manhã, quando o sol despontava no horizonte, eu estava andando pelos corredores do auditório daquela velha igreja e a voz de Deus falou comigo. Foi muito real para mim. Era como se alguém estivesse de pé ali naquela sala, conversando comigo. Ele disse: Esta é a última igreja que você pastoreará. Eu não o chamei para ser pastor. Eu estava ouvindo uma mensagem do céu. São os homens e as mulheres que ouvem a voz divina que trazem as bênçãos do céu para o povo aqui na terra. Eu não estou dizendo necessariamente que eles ouvem do céu por meio da palavra de Deus. Quero dizer que ouvem do céu no Espírito. Você lembra o que a Bíblia diz no livro de Isaías? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40:31. Aleluia! Eu quero ensinar ao povo alguma coisa a respeito daquelas antigas reuniões de espera em Deus. O movimento pentecostal moderno não sabe coisa alguma a respeito disso. Eu gostaria que tivéssemos novamente algumas daqueles cultos antigos onde esperávamos no Espírito Santo. Capítulo 5. Imitação. O quinto grande impedimento à fé é tentar ser como outras pessoas. Eu não estou falando do tempo gasto em comunhão legítima com outros irmãos. Às vezes, Deus nos chama para ficarmos a sós. Precisamos tomar tempo para ficar sozinhos. Eu acho que a área em que provavelmente mais falhamos é no que diz respeito à tentativa de sermos como outras pessoas. Tentar ser como o mundo ou até mesmo imitar outros cristãos. Você deve ser o filho que Deus quer que você seja. No ministério, seja um ministro que Deus quer que você seja. Não saia por aí tentando ser como eu ou como outra pessoa. Você se lembra do que a Bíblia diz a respeito de ser como o mundo? Em 1 João 2,15, o Espírito de Deus disse por meio do apóstolo: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Você pode ficar tão inteirado das coisas do mundo a ponto de não servir para a obra de Deus. Você pode ficar tão preso
mesmo em coisas legítimas, que elas podem tomar a frente das espirituais e impedirem a sua espiritualidade e crescimento. Coloque em ordem suas prioridades. Ponha as coisas espirituais em primeiro lugar. Pergunte a si mesmo: essa atividade está aumentando ou diminuindo a minha espiritualidade? Isso está fazendo-me fazer uma bênção para o meu semelhante ou uma pedra de tropeço e um empecilho? O amor deve ser o fator determinante em nossa vida. Movido pelo amor, Paulo disse, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Em 1 Coríntios 8,13. O apóstolo estava falando de carne oferecida a ídolos. Eles sabiam que não existiam outros deuses. Deus é o único Deus. Mas ele também sabia que irmãos mais fracos poderiam escandalizá-los com as suas ações. Nós precisamos considerar os outros. Entretanto, não podemos ordenar nossa vida de acordo com os pensamentos de algum herege ou fanático. Devemos nos perguntar que tipo de influência estamos exercendo sobre os outros. Por outro lado, deve haver uma posição equilibrada nisso também. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo, sejam elas certas ou erradas. Tiago disse: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Eu não quero ser inimigo de Deus. Você quer? Não é necessário que você se entregue a uma vida pública de pecado para que esteja em comunhão com o mundo e em harmonia com o espírito deste. Eu não sei quanto a você, mas eu não estou em harmonia com o espírito desse mundo. São as pequenas coisas que nos mostram para que lado o vento está soprando. Você não olha para o prédio de uma escola a fim de saber se o vento está circulando ali. Você olha para um pedaço de papel ou para as folhas ao serem levados pelo vento ao gramado. Há um texto no Antigo Testamento que diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares de Salomão 2,15. Frequentemente, não são os grandes fatos que nos afastam de Deus, mas as pequenas coisas do mundo, entretenimentos, prazeres e esportes, coisas legítimas. Se você não for cuidadoso, será tomado pelo espírito deste mundo e perderá a sua eficiência para pregar e orar. E aos poucos, a luz se apagará. Creio que estamos vivendo o fim dos tempos, os últimos dias. Penso que Jesus está voltando. Não acredito que haja mais tempo para brincarmos de igreja. É hora de darmos tudo de nós mesmos, em completa dedicação e consagração a Deus, e de fazermos o que Ele quer que façamos, sendo o que Ele quer que sejamos. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, ficar a sós com Deus, esperar nele e deixar que Ele fale conosco.